Olá, pessoal. Depois que a Lava Jato começou, um tema que entrou muito em voga é o compliance. A importância de as empresas, os ambientes, as organizações se adequarem a regras de comportamento e atuarem de modo ético. Agora, olha só que interessante. Quando você coloca muitas rotinas e procedimentos fixos, isso pode fazer com que a empresa e as pessoas sejam estimuladas a atuar de modo antiético, que as pessoas não percebam, estreiem a sua visão da realidade, não percebam aspectos éticos relevantes do comportamento. Quem estuda isso é a ciência comportamental. E eu trouxe aqui para a gente conversar conosco sobre esse assunto, eu trouxe o Alexandre de Miceli da Silveira. Ele tem esse livro, Ética Empresarial na Prática. Foi o primeiro livro que eu li que explora esse assunto, um livro excepcional, sensacional. Foi por causa do livro dele que eu me interessei por esse assunto e passei a estudar outros livros parecidos, como o do Dan Ariely, sobre honestidade, esse livro Blind Spots, fui estudar esse livro Why They Do It, e agora minha leitura atual é Cultivating Conscience, que é um livro muito bacana também, graças ao Alexandre de Miceli, que é uma grande autoridade, talvez a maior do país nesse assunto. Ele tem pós-doutorado em Louvain, na Bélgica, estudou também em Cornell, foi professor da USP, passou uma temporada em Harvard, atua na educação executiva, ou seja, a gente está privilegiado de ter esse tempo com ele aqui. A gente já conversou em vídeos anteriores com outras pessoas, Alexandre, inclusive com o professor Pérez Chiquida, sobre análise econômica do crime, incentivos, desincentivos, e existe um outro tipo de análise que compete com a análise econômica, que é a análise comportamental. A análise comportamental, que estuda o comportamento humano e como as pessoas se comportam em relação à ética, em relação ao crime, ela tem algumas conclusões, algumas perspectivas diferentes da análise econômica. Por exemplo, chega a dizer que em determinados tipos de contextos, em determinados tipos de ambiente, todos nós tendemos a nos comportar do mesmo modo. O estudo comportamental chama isso de contextos fortes, ou seja, às vezes as pessoas acham que vão agir de um modo correto, ético, honesto, mas acabam não agindo assim. Explica um pouco para nós melhor isso, o que é o contexto forte? Olá, Deltan, muito obrigado pelo convite, pelo contato, é um prazer vir aqui conversar com você. De fato, esse é um tema fundamental para todos nós, para nosso país, para as nossas organizações, e o que nós discutimos em última instância é a questão da ética e do cumprimento das regras. E há uma nova ciência que se formou nos últimos anos, chamada de ética comportamental. E a grande conclusão desse novo campo de estudos, isso com base em centenas de experimentos com pessoas de carne e osso como nós, é que a ética depende muito mais de onde você está do que de quem você é. Isto é, embora você tenha uma questão individual, de alguns serem mais ou menos propensos a um comportamento ético, o poder do contexto social onde a pessoa está inserida é imensa, e isso, em grande medida, vai determinar o comportamento da pessoa para bem ou para mal. E o que a gente quer dizer com o poder do contexto social? A gente está falando das pressões que estão ao redor da pessoa e que influenciam os seus julgamentos. Indo para o mundo corporativo, que é o foco aí das nossas atuações, a gente tem três grandes camadas de pressões que podem levar as pessoas a ter um comportamento antiético. A primeira camada é o dia a dia da pessoa, é quem está acima dela, o seu chefe ou o seu líder, é quem está ao redor dela, os seus pares, e o que está dentro dela, que é a percepção de qual é o papel que ela tem naquela organização, que é a pressão que a pessoa se impõe em função do cargo que ela ocupa. Então, no caso, por exemplo, da autoridade, da obediência, nós temos uma tendência enorme a seguir as determinações das figuras de autoridade, principalmente quando as figuras de autoridade são vistas como legítimas. Não é só por medo, mas é pela vontade de agradar, de ser bem visto. E isso chega ao ponto, né, e isso eu abordo no meu livro, de experimentos que mostram que a maioria das pessoas levaria uma outra, eventualmente, à morte, daria um choque letal, né, por exemplo, só porque numa situação extremamente banal, um cientista pediria que elas agissem assim. A moralidade... Esse é o famoso experimento do Milgram, né, do Stanley Milgram, da década de 60, que foi feito justamente para testar a força do argumento dos soldados nazistas de que alegavam que estavam somente cumprindo ordens enquanto praticavam atrocidades, né? Exato, exato.
E isso acontece muito no mundo corporativo. A moralidade frequentemente se derrete quando a gente recebe uma ordem. E nós não sabemos exatamente como nós nos comportaríamos em certas circunstâncias. A gente acha que sabe, mas na prática o poder do contexto é enorme e só depois é que a gente vai realmente, eventualmente, refletir sobre o que nós fizemos. E aí vem a diferença da visão, digamos, estritamente econômica, da visão mais moderna para o tema da ética e para o tema da economia, inclusive. A visão tradicional, que é a base aí dos textos econômicos e também no campo jurídico, é de que nós somos absolutamente racionais. Então, se nós optamos por fazer algo errado, é porque nós ponderamos os custos e benefícios e achamos que os benefícios são maiores que os custos. E esses custos têm a ver com a probabilidade de você ser pego e a punição potencial em caso de ser pego. Mas na prática o mundo não funciona assim. Eu acabei de mencionar a questão da ordem, e aí eu vou para um caso bastante conhecido, por exemplo, o próprio caso da Petrobras na Lava Jato, num livro que conta a história da Petrobras. Lá mostra que quando o Paulo Roberto Costa assumiu seu cargo de diretor, ele substituiu os executivos imediatamente abaixo, os chamados gerentes executivos, colocou todo mundo numa sala e disse o seguinte: a música agora mudou. Quem não dançar conforme a música está fora. E é assim que as coisas acontecem. Ou no caso do Pan-Americano, quando o contador, quando foi chamado pelo conselho para se explicar, ele, em poucos minutos, entregou toda a fraude. E aí perguntaram para ele: mas você está louco? Você não sabe que isso é fraude? Como que você fez isso? E a resposta dele foi: eu sei, mas o diretor mandou eu fazer isso. Então, quando vem uma ordem, é muito difícil. Essa é apenas uma fonte de pressão. Uhum. Isso Você está falando da primeira camada ainda, né? Primeira camada, a pessoa é influenciada pelas pessoas que estão acima, pelas pessoas que estão ao lado, né? Os pares. É influenciada, se não me engano, você coloca o tempo também dentro dessa camada no seu livro. E ainda tem duas camadas ainda, né? Quais são as outras? O tempo ainda vai chegar. Na verdade, a terceira é o cargo. Então, se você, por exemplo, me indica agora como diretor de uma empreiteira, de repente eu posso me olhar no espelho e falar assim: qual é o meu papel? Será que é ganhar contrato a qualquer custo? E eu faço não porque eu acredito que isso é certo, mas porque eu acredito que meu papel é esse. O papel social que se exige é esse. O próprio livro que você mencionou aí do Why They Do It, do Schultz, ele entrevistou dezenas de executivos na prisão e eles falaram o seguinte: olha, o meu papel era resolver problemas. Então, se alguém chegava no final do trimestre e dizia que a gente não ia bater a meta, isso é mais um problema a resolver. Como é que a gente resolve? E você perde a perspectiva ética da história. Essa é a primeira camada. A segunda camada é o contexto organizacional, e que tem em grande medida a ver com a cultura que a empresa cria. E aí a gente está falando, por exemplo, se você cria um sistema de metas muito agressivas e que você não aceita falhas e você exige o alcance daquela meta, automaticamente as pessoas começam a desenvolver uma visão de túnel e não olham nada que está ao redor. E para a gente achar que, ver que nós não somos o pior lugar do mundo, Estados Unidos, por exemplo, aconteceu recentemente um escândalo com o banco Wells Fargo. O banco estabelecia metas extremamente agressivas e dizia, basicamente, né, que se quem não alcançasse as metas, não só não seria, obviamente, promovido, como correria um sério risco de ser demitido. Resultado: mais de 5 mil pessoas, executivos do banco, criaram mais de 3 milhões de contas fantasmas para bater a meta. E isso mostra como a gente não está falando de um problema de maçãs podres, e sim de um barril inteiro que fica podre. Então, qualquer grande escândalo corporativo não é resultado de alguns poucos indivíduos mal intencionados. Claro que eles podem vir a existir, mas não são esses que causam os escândalos, os colapsos da magnitude que a gente vê. E você está falando tudo até agora da dimensão de empresas, né? Está fazendo uma análise de empresas. O primeiro contexto próximo do dia a dia, em segundo, o contexto organizacional. Agora a gente pode levar isso para outras realidades, para a realidade da política. Aí as pessoas falam: nossa, mas olha só que absurdo, ele praticou corrupção. Agora, a gente não pode esquecer que essa pessoa está inserida num contexto, ela sofre uma série de pressões. A questão é, como é que a gente vai formatar esse contexto? Para que ele extraia o melhor da pessoa ou o pior da pessoa? É claro que eu não estou dizendo que as pressões justificam o comportamento antiético de corruptos, de modo nenhum. Mas as pressões ajudam a explicar o comportamento das pessoas, quando que as pessoas se comportam de um modo ou de outro. E a gente é responsável por desenhar esse ambiente de pressões, né? Mas vamos lá, ainda tem uma camada ainda. Vou chegar na política, vamos lá.
Então, no caso ainda do corporativo, né, não só o corporativo, isso para qualquer pessoa, tem a terceira camada, que é o ambiente institucional, onde a empresa está inserida. A empresa não está no vácuo. Uma empresa montada no Brasil é diferente de uma empresa montada na Alemanha, no Japão, em relação ao cumprimento das regras. Então, existem alguns fatores aí, como, por exemplo, o setor de atuação. Muitas empresas justificam seus comportamentos dizendo: o meu setor é assim. E isso já serviria como um álibi para qualquer coisa. E o outro elemento é o próprio país. Existem vários trabalhos científicos que mostram que, em média, pessoas que são educadas em países com maior grau de corrupção, infelizmente, acabam trapaceando mais em experimentos. Não é determinístico, claro, existem pessoas, né, que trapaceiam em países lá, com pouca corrupção e vice-versa, mas é um fator. Então, muita gente diz o seguinte: mas o Brasil é assim. E quando a pessoa fala que o Brasil é assim, e aí isso serve para qualquer campo, não só no mundo corporativo, é como se isso já nos desse uma certa liberdade para a gente fazer coisas que normalmente a gente não faria. A mesma pessoa se comporta de maneira diferente aqui no Brasil, ou na Suíça, ou na Europa, ou qualquer outro lugar que ela vai. Então, o contexto institucional molda muito também. O que eu sempre digo é que o Brasil não é assim, o Brasil está mudando, assim como tudo está mudando, e depende do nosso exemplo para que as coisas se concretizem, em particular as pessoas que ocupam cargos de liderança e de referência, né, como formadores de opinião. Nós temos que dar o exemplo que a gente quer ver no mundo. Isso não isenta, Deltan, as pessoas da sua responsabilidade legal e moral em relação ao que elas fizeram. Então, acho que esse é um ponto muito importante. Quando eu falo das pressões do contexto, eu não quero dizer que não há culpados. As pessoas têm que responder pelo que fizeram, legalmente e moralmente. Mas se a gente quer realmente consertar a situação, a gente tem que ir além só da troca de pessoas. A gente tem que ter um pensamento mais sistêmico. E aí só o último elemento, que é o elemento do tempo, que quando você está com muita pressa para fazer alguma coisa, você não pondera muito, e aí, em geral, você faz no impulso e depois avalia. Você cria rotinas onde as coisas começam a ficar no automático, a pessoa entra naquela rotina, ela já nem questiona. E o terceiro, que é o tempo como elemento gradual e imperceptível, que muda o nosso conceito do que é normal. O que ninguém vai do 0 a 100. A pessoa está no 0, ela faz uma coisinha um pouquinho errada, depois ela fala, tudo bem, depois ela vai um pouquinho mais, e quando ela olha num horizonte temporal maior, ela está fazendo coisas que ela nunca imaginou. Então, tudo isso junto, em grande medida, explica o que a gente tem visto em todos os nossos campos. E nós temos o que alguns chamam de ladeira escorregadia, né? Slippery slope. Tem até estudos de neurociência que mostram que a amígdala cerebral se acostuma, conforme você aumenta degraus de desonestidade, a cada nova desonestidade ela incomoda menos. Ela se acostuma, né, a níveis anteriores de desonestidade. Mas só para ficar claro, você falou de 3 camadas. Uma camada é a camada do dia a dia, das influências das pessoas acima, do lado. A segunda camada é a camada das influências da organização. A terceira camada foi a camada institucional. Além disso, você coloca o tempo como algo que o tempo e o modo como as pessoas se acostumam. É isso, né? É uma dinâmica cultural perversa, muitas vezes. Agora, eu estou curioso para saber como que você vai aplicar tudo isso à política. O que acontece, né? Acho que quando a gente fala do mundo, a política reflete a sociedade. É muito difícil a gente ter um ambiente político totalmente desconectado da sociedade. Então, quando a gente aceita certas coisas no nosso dia a dia, a gente também está dando, entre aspas, né, o respaldo, mas de alguma maneira tácito, para que as pessoas que estão nesses cargos públicos também façam coisas que, com o tempo, começam a ser vistas como normais, como quando não são. Então, é muito difícil, né, você pensar que vai ter um povo ético, um mundo empresarial ético com políticos antiéticos e vice-versa. É um grande sistema que nós estamos. Então, em primeiro lugar, eu acho que o que nós precisamos fazer é resgatar a ideia da ética e dos valores. E eu sempre falo, a ética vai além do compliance. A ética é de dentro para fora, o compliance é de fora para dentro. O compliance, você faz alguma coisa com medo de ser punido ou para ganhar alguma coisa. E a ética a gente faz de dentro para fora, porque a gente quer se manter fiel aos nossos princípios, valores e normas de conduta. É a relação que eu quero ter com o mundo.
vamos fazer a coisa certa porque é o certo a fazer, não é porque alguém está pedindo e porque tem uma regra. E quando a gente começa a exigir isso dos outros, aí é como se fosse um efeito em onda mesmo. O outro elemento muito importante é a sanção social. Nós somos animais sociais. A gente tem que aplicar uma sanção social àquelas pessoas, mesmo do nosso círculo familiar, que fazem coisas que são antiéticas. Se você morar na Alemanha e você achar uma maneira de burlar o fisco na Alemanha, se você contar isso para o seu vizinho, é muito provável que o teu vizinho te denuncie. Aqui no Brasil, a pessoa descobre um jeitinho, conta de uma maneira jocosa, e as pessoas dão risada. E acho isso normal. Ou, por exemplo, pessoas que tiveram problemas com a justiça, né? Por exemplo, mesmo empresários, etc., e que depois se reúnem com outros executivos e todo mundo conversa normalmente, como se nada tivesse acontecido. A sanção social é fundamental. Então, a política vai ser sempre reflexo de tudo isso. Ela não vai... claro que a gente espera, né, que tenhamos políticos que realmente deem o exemplo, porque, mais uma vez, o exemplo da liderança é absolutamente fundamental, mas a força de baixo é essencial também. E a gente falou, então, agora da sanção social, né? Da reprimenda das pessoas ao redor. Vamos passar agora para a sanção formal, a pena. Qual é o papel da pena? Eu li que existiria um estudo que mostra que quando existem pessoas que mandam os subordinados fazer coisa errada, mandam ter um comportamento antiético, criminoso, se existe dentro daquela empresa regras claras e a empresa aplica punições por descumprimento de regras, isso seria capaz de neutralizar a pressão do superior hierárquico, neutralizaria a pressão do chefe para fazer a coisa errada. Qual é o papel da punição nisso tudo pela perspectiva comportamental, que é um pouco diferente da análise econômica do direito? Sim. Bom, do ponto de vista comportamental, naturalmente, a punição ela é bem-vinda. Não há nada contra a punição. A questão quando a punição é excessiva, ou chega a um ponto de que se alguém falar alguma coisa, ou reconhecer um erro, ou reconhecer um desvio de conduta, se isso causar uma sanção enorme, aí o incentivo para a pessoa deixar de denunciar isso, ou achar um jeito de ocultar, vai ser maior ainda. Então, a punição, claro que a gente quer que as pessoas sejam punidas, mas, novamente, o ser humano é muito mais impulsivo e intuitivo do que a gente quer acreditar. A gente quer acreditar que as pessoas são racionais, que elas vão ler as regras, e que se a punição for alta, a pessoa não vai fazer. É uma solução simplista para uma questão complexa. Se as pessoas realmente querem construir organizações e países no qual uma conduta ética é algo automático, habitual, que vai simplesmente sem pensar, então a gente tem que estudar muito mais psicologia evolutiva, psicologia social, neurociência, sociologia e muito menos a economia tradicional e o direito tradicional, os estudos do Gary Becker e etc. Realmente, isso é uma visão bastante antiquada, porque no final das contas, Deltan, a gente tem que entender o que é o ser humano. O que é o ser humano? Como o ser humano se comporta? Isso é o mais importante. A gente criar uma visão de que o ser humano é esse ser aí que está toda hora seguindo ou não regras em função de punição, realmente é algo que já se mostrou, essa abordagem tradicional, que ela é extremamente limitada, se é que ela não gera efeitos colaterais. E aí, por exemplo, uma curiosidade, né? Eu até menciono isso no livro, fizeram experimentos colocando, por exemplo, assim, olha, por favor, não piche esse muro, né, de uma maneira educada. E outros colocavam umas sanções, ou se você pichar, você vai ser punido, etc. Qual que você acha que foi mais pichado? Então, assim, você, passado o ponto na questão das punições e do monitoramento e do controle, isso daí, até a gente tem a teoria da reatância, a gente quer se autoafirmar, quer mostrar que nós somos livres e que a gente tem o poder para fazer o que a gente quiser. Então, quando é proibido demais, isso acaba, de alguma maneira, até motivando as pessoas a burlarem para mostrar que elas conseguem ser maiores do que aquele ambiente. Então, um estado policialesco, um ambiente policialesco, ele não é por aí. A gente vai conseguir avançar com temas como confiança, ética, e eu vou te falar só um ponto que eu acho que é bem importante. Hoje, a tecnologia está dando muitas possibilidades para as empresas de monitoramento dos funcionários.
você monitorar o e-mail, tudo que a pessoa escreve, etc., vídeos. Eu participei de uma conferência nos Estados Unidos recentemente de um software que monitora, por exemplo, quando você tem um treinamento corporativo, aonde está cada pessoa em cada momento, para saber com quem que ela conversou, com quem não conversou, aonde ela circulou na sala, e parecem ideias ótimas, né? Vamos controlar todo mundo. Mas o problema é que isso gera muitos efeitos colaterais, não só de incentivo à violação das regras, mas também de enorme desmotivação. Se você se sente... Porque você passa para as pessoas a ideia de que é um ambiente de desconfiança. Você é um criminoso antes de ser considerado uma pessoa, né, digamos, decente. E não é por aí que a gente vai conseguir criar organizações e uma sociedade mais próspera. É o efeito bumerangue que tem ao estabelecimento de controles muito rígidos, ou mesmo de um sistema de compliance. E voltamos agora ao assunto lá do começo desse nosso vídeo. Você criar um sistema de compliance muito focado em obediência estrita a regras e procedimentos. Isso acaba, muitas vezes, estreitando a visão da pessoa. E a pessoa não para pensar e fazer uma reflexão ética mais ampla. Isso pode acontecer, levar a pessoa, inclusive, a uma situação que alguns estudiosos chamam de cegueira ética, não é verdade? Agora, isso seria um outro assunto, a gente ia precisar conversar bastante tempo sobre isso, mas para fechar, a gente conversou até agora sobre a importância de você criar um ambiente que favoreça a ética, muito para além de regras específicas, muito para além de punições específicas. É aquilo que a gente tem defendido desde o começo da Lava Jato. A gente tem defendido que não basta a gente atuar no caso Lava Jato, a gente tem que mudar as regras do sistema político, do sistema de justiça, para incentivar o comportamento adequado, ético. A gente ainda incentiva na Lava Jato, é verdade, a gente também tem uma perspectiva de análise econômica no sentido da importância da punição, o que é complementar, eu vou colocar assim, em algumas situações específicas pode ser contraditório, mas em geral é complementar com essa análise comportamental. Agora, para fechar, quais são os insights comportamentais que você daria para quem está numa empresa hoje, dentro de uma organização e quer ter um ambiente mais ético? Quais são os principais insights comportamentais que você daria para um contexto de, abre aspas, compliance, ou reflexão ética mais ampla dentro de uma empresa? Sim, eu agradeço a pergunta, porque é exatamente o tema que nós temos procurado instigar nas organizações, em como criar esses ambientes no qual a conduta ética seja, digamos, o padrão, o automático, onde você não tenha que recorrer a tantos monitoramentos e regramentos para que simplesmente as pessoas tomem decisões no melhor interesse comum de longo prazo da organização, subordinado naturalmente ao interesse público. E aí, nós criamos um modelo, Deltan, onde o primeiro elemento desse modelo é uma revisão do conceito de sucesso da empresa. É tão profundo quanto isso, porque se o conceito de sucesso for o máximo de dinheiro que você vai fazer nesse exercício, cedo ou tarde os problemas éticos vão acontecer. Então, nós temos enfatizado muito a necessidade de as organizações realmente pensarem em perseguir um propósito autêntico, além de fazer dinheiro. Quando você persegue um propósito autêntico, você entende que você está num jogo, digamos assim, que não tem data de término, não é esse trimestre nem esse ano, é um jogo infinito, onde a gente só precisa e quer melhorar para cada vez chegarmos mais próximo desse propósito. Para isso, vem o segundo elemento desse modelo, além da criação de um propósito genuíno, autêntico, maior para se alcançar, que é instaurar uma cultura ética nas empresas. E o bacana é que isso é mensurável. A gente tem trabalhado com várias maneiras de medir a cultura ética das empresas. Porque o que está por trás de uma cultura ética? Está por trás elementos como segurança psicológica, justiça organizacional, transparência, espírito de colaboração, diversidade e inclusão, confiança. São vários elementos que levam a um ambiente, uma cultura, e quando a gente fala cultura, a gente está falando de um conjunto de padrões de comportamentos e crenças que são compartilhados por pessoas de um grupo, com base em informações que são transmitidas socialmente, não por documentos apenas. E tudo isso, e aí vem o último elemento, que é fundamental, e acho que resume a nossa conversa desse modelo, é você ter líderes virtuosos, um estilo de liderança virtuoso que instaure essa cultura ética na busca de um propósito maior. Então, a gente precisa, eu diria, desesperadamente, tanto na esfera pública quanto privada, de líderes que queiram servir em vez de serem servidos. Líderes que desejem perseguir e deixar um legado, se vejam como curadores de sua organização
ou do seu país e que queiram simplesmente entregá-los melhor do que receberam. Líderes que tenham inteligência não só analítica, mas emocional, moral e sistêmica. Então, a gente tem que privilegiar a construção, né, de ambientes caracterizados por esse estilo de liderança. E eu acho que esse é o grande desafio dos nossos tempos. Alexandre, Priorizar... sensacional. Sensacional, sensacional. E adorei esses 3 aspectos seus de fechamento. Eu quero... Você queria complementar? Não, só agradecer. Agradecer e dizer que acho que todo mundo está junto, né, procurando aí melhorar o nosso ambiente, o nosso país, a nossa sociedade, né, para que a gente novamente entregue algo melhor do que a gente recebeu. Sensacional, Alexandre. E quando você estava falando agora, o terceiro aspecto, como a gente precisa de lideranças virtuosas e como a gente precisa disso no ambiente público, né, na política mesmo. A gente precisa que pessoas de carne e osso, com defeitos e qualidades, pessoas que têm uma visão de propósito e contribuição para um bem maior, se disponham a dar um passo à frente, a ir para a política, ou mesmo a participar de modo completamente apartidário, utilizando o seu senso de cidadania, né? Como a gente precisa de pessoas que participem da construção disso, desse ambiente melhor, dessa mudança social. Às vezes as pessoas acham que a Lava Jato vai mudar o Brasil, mas não é. É cada um que vai mudar o Brasil. Cara, e queria deixar a recomendação desse livro espetacular, um dos melhores livros que já li esse livro do Alexandre de Miceli da Silveira, espetacular mesmo. Eu peguei uma vez na mesa do Robertson, nosso colega lá da Lava Jato, li, grifei um monte e nunca mais devolvi. Tive que comprar outro para ele. Agora estou com um livro aqui com a dedicatória ainda para o Robertson, mas ficou comigo porque é muito bom mesmo. Comprei outro para o Robson, repus lá, né, para atuar de modo correto com ele, repus o livro lá para ele, mas fiquei com o livro do Alexandre. Alexandre, obrigado mais uma vez. E para vocês que estão nos acompanhando, a gente segue, semana que vem tem mais vídeo. Um grande abraço. Muito obrigado, até logo. Obrigado.